Olá, boa tarde. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio 23 da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. E o tema do episódio de hoje é atividade física em casa com as crianças, com os pais, com as mães e com os filhos que também já não são mais crianças. E deixa eu me apresentar, eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e para me ajudar a falar sobre isso, eu vou chamar hoje o Valtinho. Valtinho, ele é coaching esportivo, ex-atleta, e ele tem um método de treinamento funcional. E eu tive a oportunidade de conhecer ele através do Tadashi, que ele ensina meditação, enfim, tem um canal muito legal na internet. E o Tadashi, depois de uma meditação, disse: gente, façam uma atividade física com o Valtinho, que ele tem uma atividade física diferenciada. E eu fui conhecer, comecei a seguir o Valtinho no Instagram dele, e ele postou um assunto que eu respondi, ele respondeu a minha resposta e a gente começou a conversar. E aí a gente, nossa, vamos fazer uma live sobre isso para ajudar os pais e as mães, né, a terem uma orientação em relação a essa questão de atividade física em casa na quarentena. Eu vou chamar então o Valtinho para ele se apresentar, gente. Deixa eu ver, Valtinho, chegou a colocar o convite? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Tô chamando aqui. Aqui. Ó, o pessoal tá entrando. Oi, pessoal, eu tô tentando chamar o Valtinho aqui, não tô conseguindo. Ó, virei a tela. Tem um pessoal aí que tá com problema de live na internet, né? Tá muita gente fazendo live ao mesmo tempo. Eu não tô conseguindo chamar. Deixa eu ver aqui. Aqui, participação ao vivo. Valtinho solicitou, enviou uma solicitação. Agora acho que entrou. Show! Agora eu vou... Valtinho, vamos ver. Eu virei a minha tela. Vamos ver se vai conectar. Acho que agora vai. Oi, Valtinho! Oi, tudo bem? Aí, A gente tudo fala, certo. a tecnologia ainda tá dando surra na gente, né, nessa modernidade. Sim, e também muita gente usando. Eu tenho amigos fazendo live também, ajudando o pessoal. E às vezes trava, às vezes o botão de solicitar não funciona. Enfim, mas a gente está aqui, coisa boa, deu certo. Que bom. Tudo bem? Valtinho, te apresenta. Eu fiz uma breve apresentação aí da tua pessoa, do teu trabalho, mas também a gente se conhece há pouco tempo. Eu gostaria que tu te apresentasse aí para o pessoal. Minha formação é educador físico. Através do corpo eu descobri muitas coisas. Eu fui atleta, então eu descobri que se a gente exagerar, a gente sofre depois. Eu descobri que através dele a gente consegue e passa por essa vida. Então eu costumo dizer que é meu corpo, minha casa. Hoje eu trabalho com um trabalho funcional, mais voltado para conscientização corporal, nunca deixando de lado a conscientização para a gente unir mente, corpo e espírito, porque a gente é um conglomerado disso tudo, né? É verdade. Nessa minha formação, eu trabalhei durante 20 anos com crianças, então crianças e adolescentes. Então, na formação esportiva e na formação de caráter dessas crianças, né, desses jovens. Ministrei um curso que chamava COI, chamava Construindo Identidade. Eu trabalho no Instituto Tadashi Kadomoto há 19 anos. Que legal. Qual é o teu trabalho lá, Valtinho? A gente nem conversou sobre isso. Legal. Dentro do Instituto tem um curso que se chama Expansão de Consciência. Certo, Curso conheço.
Nesse curso nós ficamos uma semana dentro de um hotel, dentro do Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Lá as pessoas são convidadas a entrar em contato com elas mesmas. Então, a ideia é que cada uma descubra o seu mestre interior. Então, são várias atividades e, dentre elas, a gente tem atividade física todo dia de manhã. E essa atividade física sempre voltada para o assunto terapêutico que vai acontecer durante o dia. Né? Então, a gente faz, ela é sempre linkada com os acontecimentos do dia. Então, sempre vai ter a atividade física. Se a gente vai trabalhar chakra básico, ela está voltada ao chakra básico e assim por diante. É uma atividade física funcional para a questão mais da mentalidade, né? E não de um esporte específico, assim. Porque eu tinha na mente que a atividade física funcional era ou para surf ou para, né, para uma funcionalidade de esporte. Mas tem essa aí que tu falou, que é mais para a mente, então. Então, para entender, a gente usa a atividade física como uma forma de expansão de consciência. Né? A gente consegue, dentro desse curso, que tem duração de uma semana, e na verdade são 5 módulos, duração de 2 anos e meio, a gente fica de domingo a domingo dentro do Parque Nacional. Então, a gente é privilegiado de ter essa semana inteira durante o curso, são 2 semanas durante o ano, né? Uhum. Módulos. E aí, lá, a gente desenvolve a atividade física para ser usada também como uma forma de expansão de consciência. Então, tem muita gente que sai de lá usando a atividade física como forma de meditação. Porque existem as meditações ativas também, tá? Isso, que legal, que legal. E E agora tu estás fazendo esse trabalho aí do Quarentrainer. O Core Trainer surgiu exatamente disso, né? Meu trabalho é praticamente presencial. Eu usava muito pouco a internet, né, até então, e me vi numa fase de adaptação, né? Como fazer isso, porque como utilizar essa ferramenta que eu tinha, né, desse conhecimento e poder levar para as pessoas. Um dia eu acordei e falei, bom, eu posso de alguma maneira fazer alguma live que eu possa levar um pouco do que é o meu trabalho, né? E, e é isso que eu estou fazendo. Eu estou levando um pouquinho, eu acho que é uma forma de eu poder ajudar nesse momento, né? Ah, nesse momento, cada um tem que dar o melhor de si, essa é a minha opinião. E o meu melhor hoje é esse. O meu melhor é poder levar para... Né? Cada um fizer um pouquinho, né? Exatamente. Se cada um der o seu melhor e um pouquinho desse melhor, a gente vai ajudar alguém. Esse é o meu objetivo, né? Tanto é que a minha primeira aula, eu acho que tinham 5 pessoas e eu usei isso. Se eu puder ajudar uma pessoa, eu já tenho a missão cumprida. Exatamente por aí. É verdade. E... Sabe, ontem eu falei isso numa live, desculpa te interromper, mas assim, nessa quarentena, se a gente fizer um pouquinho, e vamos supor que você seja... O Kátia, não sei se seu áudio está cortando. pai, mamãe, ou uma pessoa que está aí assistindo a gente na internet, alguma coisa, então faz o seu pouquinho dentro de casa. Eu falei assim, de fazer um pouquinho, dando atenção pro seu filho. Olha, eu acho que ficou o sinal que a internet ficou meio ruim, peraí. Oi, pessoal, boa tarde. Então, a segunda tentativa da nossa live aqui. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. E aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Hoje nós temos um convidado especial, que é o Valtinho, e ele vai falar sobre atividade física em casa com as crianças.
Vou chamar ele aqui. Vamos ver se agora eu consigo. Até fechar aqui tudo no computador para não ter nenhuma interferência. Aparece aqui, aguardando Valtinho. Eu acho que de repente eu vou cancelar e te chamar de novo, Valtinho. Ó, tô chamando de novo. Tá conectando. Olha só. Oi. Agora tá conectando. Tomara que o pessoal que tenha saído consiga voltar de novo, né? Pra gente não perder o fio da meada aí com todo mundo. Tá tudo certo. A gente diz que nada é por acaso nessa vida, né? É, né? Aí o pessoal tá tendo esse problema mesmo. Eu acho que é muita informação boa, né? Que o pessoal tá passando Eu tenho nessa uma época. amiga, eu tenho uma amiga minha que tá brincando da seguinte maneira. Ela fala que daqui a pouco ela vai abrir a geladeira e ter uma live lá dentro. Ai, eu Quando me... vi no Instagram do Resiliência Humana. Como É. é que você está conseguindo passar essa quarentena? Como é que teu pai, na época, passou com muita cerveja, né? E muita live. Meu pai era um herói. Tem uma postagem assim no Sim, Instagram lá. sim, com certeza. É, vem da teoria sistêmica, é muito legal. Bom, enfim, até para a gente dar continuidade, eu acho que muita gente já está voltando aos poucos. E Quem conseguir pegar também pode, pode fazer a sua pergunta. Eu acho que só para a gente isso dar continuidade na nossa, na nossa ajuda. Eu estava falando que a minha ideia do Quarem Trainer, que é os treinos que eu estou dando de segunda, quarta e sexta pela manhã, 7h30, e no sábado às 9h30, ela surgiu da maneira de como eu poderia ajudar as pessoas neste momento, né? E um propósito de ter 400 pessoas ou ter uma pessoa, o meu objetivo é sempre poder ajudar no mínimo uma. Eu costumo falar na palestra que eu dou que se a mosquinha picar uma pessoa, eu já tô, eu acho que com a minha é, missão daquele dia, ela tá feita, tá? O propósito foi atingido. com certeza. Uma pessoa que a gente consegue ajudar já é, né, Valtinho? Já é um pouquinho da missão cumprida, assim, né? É isso. E, Agora e a gente travou? Você tá veio me um pouco. escutando? Tá me O seu tá ficando picado, eu não sei se é conexão. A minha voz você escuta bem. Escuto, mas picou também. Deixa eu tirar aqui. Eu fixei o comentário, não sei se é isso. Tirei o comentário, vou ver se dá uma melhorada. Não sei se tem a ver, mas quem sabe é isso. Bom, pode ser. Tá me escutando bem? Agora me parece que melhorou. Tá bom. Ó, a Paty falou assim, ó, que essa uma pessoa vai falar para outra pessoa e assim vai a pessoa. É assim, é É isso bem assim. de reverberar, né? Eu É, brinco que ninguém indica um restaurante que não gosta, né? exatamente, exatamente. A gente Indica para quem quer ajudar e é uma bola de neve, né? E assim a gente propaga o amor, propaga o bem. Essa é a ideia, né, Valtinho? E sempre. a importância da atividade física na vida das pessoas e falando aqui também um pouco para o pessoal que te segue, né, que está aqui, que não me conhece, eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, né? Eu ajudo pais e mães a se conectarem com seus filhos antes que seja tarde. Eu uso essa frase assim porque tem uma proposta aí bem séria por trás disso, né? Porque às vezes a gente deixa passar e perde a, o time, a importância de se conectar com o filho, né? E Uhum. dentro desse contexto de mãe, de pai, a importância de passar para o filho a real importância mesmo da atividade física na vida, né? Como hábito, como já ter na rotina da família, na rotina da pessoa, né? A atividade física. E é uma coisa tão difícil que a gente vê os índices, né?
A Organização Mundial da Saúde tem históricos assim de um índice de sobrepeso muito alto, né, entre as crianças, entre as pessoas, e o sedentarismo, né, Valtinha, isso é tão forte e me preocupa, assim, por isso eu sempre insisto em fazer, em falar para os pais e para as mães fazerem atividade física, eu coloco no meu stories, eu digo que é importante e tal. Por isso que a gente está aqui junto para unir essas duas esferas aí da vida, né? Que é a saúde e o corpo, a mente, educação, pais e filhos, tudo junto, né? Então, tu é a pessoa agora que vai nos ajudar nessa questão de atividade física em casa, com os filhos, com as crianças, com aqueles filhos que já não são mais crianças, né? Com os pais e com as mães que também entendem que isso é importante, mas que não tem isso como hábito, e agora em casa é tudo mais difícil, né? Exato. Entraram umas perguntas ontem, eu anotei aqui para te passar, que eu acho que é uma pergunta bem ideal assim para iniciar. Uma delas é assim, uma tá linkada à outra, eu acho. Tenho cabeça que treinar em casa não funciona, então acabo não fazendo nada. E a outra pergunta é como se sentir motivado para se exercitar em casa. Né? Eu acho que é uma coisa nova, né? A gente está se remodelando aí, né, Valtinho? Vamos lá. Primeiro, pegando o seu dado, é interessante, vamos para pensar nas crianças, tá? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e aí eu achei que hoje no Brasil mais de 2 milhões de casos de obesidade infantil. A gente tem, e aí a gente sabe o que isso acarreta por uma vida adulta, né? Sim. Então, diabetes, pressão alta, colesterol, entre outras doenças que a gente né, tá associada ao sedentarismo, né? Só para a gente não fugir muito, em relação a essa pessoa, a pergunta dela, né? Se tem o nome dela aí, não. Quem foi Sim, que fez? é a Thaís. Não sei se a Thaís está aí, mas Thaís, eu costumo dizer o seguinte, né? A motivação, nesse momento, ela é pessoal, né? Você tem uma maneira de se motivar. Primeiro, pensando nos benefícios que a atividade física que ela te propõe. Segunda maneira de você se motivar é experimentando, né? É experimentar. Ah, eu não gostei porque hoje tem live de yoga, tem live de funcional, tem live de Muay Thai, tem live de tudo que ela possa imaginar. Não é possível que nesse universo de professores passando um pouco do que sabem e um pouco do motivacional, porque você tem 7:30 da manhã, você tem 8 horas da manhã, você tem 10 horas. Então, as desculpas inconscientes, elas sempre vão existir. Então, eu pego um pouco pesado porque é o seguinte, as desculpas são assim, no verão é porque está muito quente, então eu não vou fazer atividade. No inverno, nossa, hoje está um frio, agora está chovendo, nossa, a reunião hoje foi estressante, eu não estou acabado, eu não vou conseguir fazer atividade. E essas desculpas, elas passam a ser inconscientes. A gente começa a ter essas desculpas, às vezes, sem perceber que eu estou procrastinando ou se eu estou me boicotando. Exato. Existe uma pesquisa que lá atrás, nos primórdios, nós usávamos a nossa atividade física para caçar. Então a gente ainda tem no nosso reptiliano, né, que a gente precisa estar descansado para quando precisar correr para fugir do perigo ou correr atrás da caça, eu esteja preparado. E aí as pessoas brincam, então eu sou muito primata. Né? Então, na verdade, é que você não é a primata. Você não pode pensar como um primata porque nós estamos em 2020. Né? Exato. E em época de uma vida digital total, em quarentena, esse é o nosso momento, a nossa realidade mundial, né? E tu tem que comentar isso no treino de ontem, né? Na live do treino, esse raciocínio aí dos primatas, né? Exato, exato. Eu costumo linkar sempre muita coisa relacionado o que faz atividade física em relação ao corpo e o que o seu corpo pode mudar a sua mente. E o contrário também, né? Quando você muda a sua mente e você começa a entender que a atividade física é
complemento para que você possa atingir os seus outros objetivos na vida. Eu sempre falo que eu nunca estou formando atleta, não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é estou formando melhores pessoas, né, com mais consciência corporal, que aí vem a consciência mental, né, e aí vem dentro da sua crença. É tudo ligado, não tem nada separado. Nosso corpo nasceu, foi criado para estar em movimento, né? Então, se a gente não vai ao encontro disso, né? Você pegar a nossa vida moderna hoje, e aí voltando para o assunto criança, eu também sou pai de 3. Meu filho menor, com 2 anos, a habilidade que ele já tinha com o celular na mão era impressionante. Eu falo que eles são diferentes. É muita diferença. É Que muita idade diferença. tem os teus filhos hoje? Eu tenho um de 15, um de 12 e um de 3 anos e meio. Certo. Uma diferença grande aí para o pequeno e para os mais. Nossa, Olha que lindos! eles estão sempre comigo aqui. A Ah, mais é, velha, a moça é a de 15? não, a de 12. Menina. Ai, que lindos! São muito lindos. Então a É, gente tem isso. E eu falei, né? A gente estava falando um pouco de como incentivar as crianças a fazer atividade física, né? exato. Para o nosso tema principal. Isso. Ah, eu acho que o melhor incentivo começa pelo exemplo. Se eu falo mal, se eu chego em casa e falo, meu, imagina fazer atividade física, isso é coisa para louco, isso é para coisa para jovem, né? Vamos colocar, cada um tem uma maneira de se colocar. A gente, Exato. a gente sabe que a gente é responsável pelas crenças que são embutidas nos nossos filhos, né? Exato. Então a gente tem que tomar muito cuidado como a gente fala e como a gente olha para o corpo, porque a gente pode estar passando uma crença limitante para esse filho, né? Sem De sentir, sem saber, né, Valtinho? Sem saber, a gente pode estar limitando uma possibilidade que o filho possa ter esse gosto para fazer atividade física, já que o pai não tem, né? Então, o pai e a mãe não gostam, e dependendo do que o pai e a mãe falam em casa, ele pode também fazer com que o filho não goste, né? Então, é uma crença limitante que vai aí. e convenhamos, né? Hoje as competições são gigantescas, né? Você tem os videogames de última geração que tem as realidades virtuais, né? Os computadores hoje, cada joguinho que é um mais sensacional que o outro. Você pega os tablets hoje, os próprios telefones celulares hoje que te traz o mundo para cá, né? A criança sempre tem, não tem como, né? A gente sabe disso. E aí, Muitas tentações, né? nesse Pra, tempo de quarentena, né? Todo mundo me pergunta, e aí, o que que eu faço? Porque meu filho fica muito tempo no computador ou no... pra... Vai partir de... Tem que usar criatividade. Eu Sim. fiz uma coisa esse fim de semana que foi muito legal. Criar atividades que possa ser um pouco mais interessante que o próprio celular, né? Então, eu criei regras, ó. Vamos brincar do quê? Você pode montar circuitos, né? Então, você usar as coisas que você tem aí na sua casa para Isso. correr, pular, rolar, as coisas básicas do nosso corpo que eles nasceram, né? Para ser feitos, que toda criança sabe fazer. Gordinha, sem ser gordinha, pequena, menor, parte do incentivo. Porque Exato. e quando eu fiz isso, quando eu me peguei, olhei, tava um filho no celular, o outro no outro celular, o menor no tablet dele e eu também no celular. É, E fala, não tem certo e errado, né? Eu acho que vai ter. mas se deixar, passa o dia inteiro, né? Passa o dia inteiro, ninguém fez nada diferente do que o celular, depois passa um outro dia. Não é assim, Valtinho? E a gente precisa puxar por eles, né? A gente precisa, porque se deixar, eles não têm aquela proatividade, aquela iniciativa de, olha, agora eu vou largar o meu celular, eu vou fazer 10 polichinelos e vou fazer intervalo. Eles não vão fazer isso. Não Mas vai. cabe a gente ter uma iniciativa. E aí é a nossa parte aqui em ajudar, né, Valtinho? Te Exato. pergunto, tu tem algum vídeo já pronto no teu canal do YouTube, alguma coisa assim? A gente não conversou sobre isso. Eu falo assim, minha burrice tecnológica é tão tão grande quanto o Tadashi fala nas deles. É assim, eu sou novo nesse mundo virtual.
Eu porque entendo, eu também. era muito presencial. Eu estou preparando, sim, né? Já estou uma maneira de levar isso além. Estou Certo. preparando vídeos com auxílio, com aulas e até com sugestões. Eu tenho feito algumas lives bem interessantes que estão surgindo algumas coisas muito legais em relação a essas dúvidas, né? Não só dúvidas sobre atividade física. Por exemplo, essa brincadeira que tu fizeste com teus filhos, chegou a gravar? Não. Uh-uh. Pois é, se, no caso, se um dia tu lembrar de gravar, sobe para o teu canal do YouTube. É uma ideia, né? As Tá. tuas lives dos treinos, segunda, quarta e sexta, tu tá Aí. gravando. Elas ficam 24 horas. Esses treinos e não deixo gravado. Muita gente fala, por que você não disponibiliza? Eu vou disponibilizar mais tarde. Mas como eles têm uma sequência lógica, não passa, não é convidativo 19 lá no YouTube, então a gente tem que ter uma ordem cronológica. Eu estou gravando poucos e montando em blocos para que o programa seja dessa pessoa que procurar isso, ela tem um progresso junto com os treinos, né? Senão ela entra num treino muito forte no início. Isso é uma outra coisa que a gente sempre fala. Toda vez que você for começar uma atividade física, colocar um objetivo. Porque quando você tem um objetivo, você vai ter que ter um caminho para chegar nesse objetivo. E esse caminho pode ser que você encontre a atividade física ideal. Então, para a menina que perguntou, eu sempre falo muito, procure fazer atividade física que lhe traga prazer. Porque se você for fazer atividade física emburrado, de saco cheio, acordar 7h30 para falar, pô, mas eu vou ver aquele cara lá gritando na minha orelha, falando para pular, para descer, para subir, o efeito é o contrário. Em vez de você sair relaxado. Então, lembra que nossa mente manda no nosso corpo. E reverbera em tudo. Então, se eu for com esse tipo de pensamento, quando eu vejo, às vezes, muita gente na academia andando lá na esteira e com o WhatsApp na mão. Então, ela não está nem 100% no WhatsApp e nem 100% nela fazendo atividade física. Isso acaba criando opostos que ali naquele momento não fazem sentido, né? Não tem, ou eu estou falando no WhatsApp ou eu estou fazendo atividade física, né? E eu falo que a relação criança-atividade física, ela é muito importante, porque eu não sei, acho que eu vou falar do meu tempo, tá? No meu tempo, o professor de educação física colocava a atividade física muito como castigo, né? Então, você não fez direito, pode ir lá dar 3 voltas nessa pista, 3 voltas em torno da quadra, né? Então, entrava como castigo. Então, quantas pessoas da nossa geração não trazem isso para agora, né? E nem sabem disso. E tem lá na sua memória que ela tem, sim, um problema emocional. E não é um problema... Muita gente fala, eu não consigo começar, eu detesto fazer atividade física. Pode crer, eu indico um terapeuta na hora. Pode procurar um terapeuta que você vai descobrir o porquê que você... Primeiro vai descobrir o porquê você detesta, para depois a gente achar um plano que Tem muita coisa por trás disso, né, Valtinho? Tem muita coisa por trás disso, né? Nosso corpo tem memórias musculares. Exato. Imagina o que a gente não traz de coisa lá para trás, né? De outras vidas, sei lá. Quem Mas, acredita? Valtinho, sabe que me chamou atenção no teu treino, assim, na proposta, até quando o Tadashi falou, gente, é um treino diferente, é um treino diferenciado, sigam o Valtinho e tal. E fui lá, eu segui o WhatsApp do Valtinho. E aí adorei, eu fiz o teu treino, me identifiquei, eu vou falar aqui, porque de repente tem pais, mães que estão escutando e talvez se identifiquem. Me identifiquei porque, assim, eu não me acho uma velha, mas eu vou fazer 50 anos esse ano. Então, eu sinto que o meu rendimento tá diferente. Quando eu comecei a fazer CrossFit, eu sempre fiz atividade física na minha vida. Mas quando eu comecei, por exemplo, a fazer CrossFit, que é uma coisa mais pegada, mais puxada, foi há 10 anos atrás. Na verdade, foi há 20, olha só, foi há 20 anos atrás, foi em 2010. 10 anos, foi em 2010 eu comecei a fazer CrossFit. O que eu penso? Que 10 anos antes, 10 anos atrás eu tinha 40 anos,
10 anos antes eu tinha de 30 até 40. Então, de 30 até 40, eu fiz muita atividade física, fiz esporte, fazia de tudo. E dos 40 até agora, digamos, chegando nos 50, eu já fiz menos, porque eu perdi o ritmo de algumas coisas. Então, assim, eu sinto que eu seguindo alguns treinos aí na internet de CrossFit, eu não conseguia acompanhar. Então, o instrutor, né, que tá dando, não se preocupa, faz o teu tempo, quando não puder, para de fazer, daí depois recomeça. Tudo bem, só que causa até uma preocupação em estar fazendo um exercício errado, de forçar muito, uma coisa que eu já não poderia mais forçar. Então, eu penso assim, os pais e as mães que de repente não têm a prática de fazer atividade física, seguindo esse teu perfil educacional, digamos, o perfil do teu treinamento funcional, pode ser que seja um incentivo, assim como foi para mim, porque eu me senti confortável fazendo o teu treino, um treino só que eu fiz, né? Não vou mentir aqui, um treino só, a gente se conhece, não tem uma semana, eu acho. E, e eu me senti à vontade fazendo, porque os exercícios simples, mesmo sendo simples, fáceis de acompanhar, e chegava a hora que eu me atrapalhava toda, mesmo assim, eu fiquei muito suada, eu senti que deu aquele up, sabe? Fiquei vermelhona, gringa, né? Então, assim, só que isso eu achei super legal, entende? Tu tem uma pegada e eu acho que tem muito a ver com isso da mente também, né? De fazer uma coisa não tão punk assim, sabe? Uma coisa um pouco mais tranquila. O que que tu pensa sobre isso? Porque eu acho que os pais e as mães ficam retraídos quando vê esses treinos aí por aí do pessoal mais jovem que está num ritmo mais acelerado e aí não consegue acompanhar e larga. Sabe quando tu vê uma meta muito grande, tu desiste porque tu não imagina que pode fracionar aquela meta. Então, assim, tu vê aquilo, eu não vou conseguir fazer aquilo e já desiste. Então, assim, o teu treino eu achei que era um treino assim super adequado para o momento da minha vida, que nem a gente falou antes da nossa época, né? Não me chamando de velha, né? Mas ao mesmo tempo eu não tenho mais 20. Essa é uma questão real, né? É real, porque assim, eu costumo dizer e gosto muito de falar sobre especificidade de treinamento, né? Um treino, eu falei ontem na live isso, treino bom é treino feito, parte por aí, né? E essa história de você ter a consciência do seu movimento, isso faz total diferença. Isso eu posso garantir. Se eu me conhecer e conhecer o meu corpo, eu sei se aquele treino de CrossFit que está acontecendo, eu vou conseguir acompanhar, né? Então eu tenho minhas limitações, eu tenho, mas o que, que eu faço questão de fazer todos todos os movimentos junto. Então, se eu parto assim, eu também tenho quase 50 anos e sou ex-atleta e tenho um montão de limitação articular. Essas limitações elas melhoraram muito com o passar do tempo quanto eu mantenho atividade física. Porque eu também não, já tive minhas fases de aversão e paro, né? O Drauzio Varela fala uma coisa no livro dele, que ele é um maratonista, né? Ele para treinar todo dia de manhã é uma briga. Então ele fala que assim, o primeiro quilômetro ele ia perguntando para ele, o que, que eu estou fazendo aqui? Que porra é essa que eu poderia estar dormindo na minha cama, num frio congelante, ok? E aí no segundo quilômetro ele começa a entrar no ritmo, no terceiro ele já está ok, ele está dando graças a Deus que ele saiu da cama. Então é o começar que é o mais difícil. Mais difícil. Lembra que eu falei do reptiliano, né? É o mais difícil, é quebrar essa barreira. A hora que você começa o continuar, aí vai partir de você achar do que é uma coisa que você gosta. Exato. E eu lembra falo... que eu falei ontem para ti que eu não ia conseguir fazer porque 7h30 eu já tinha que estar começando a trabalhar aqui no escritório e tal. Aí eu pensei, puxa vida, mas eu tô. Depois, se eu deixar para o final do meu trabalho, que eu brinco com a minha mãe que eu fecho o escritório, eu apago a luz e fecho a porta e vou lá para a sala cuidar da minha mãe, que tem 84 anos.
Então, assim, a pessoa que trabalha aqui com a gente vai embora, daí é o meu turno que começa para fazer companhia para a mãe, né? E eu digo, mãe, fechei o escritório, ela dá risada. Mas, assim, quando eu pensei, se eu quiser e pensar fazer no fim da tarde, vai ser pior. E aí eu tinha já dito para ti que eu não ia fazer, mas eu pensei, eu vou fazer. Aí eu fiz o treino, comecei a trabalhar mais tarde, mas o meu dia rendeu muito mais. Mas, Eu tinha passado uma semana meio que sem fazer, porque eu vinha de uma frustração daqueles treinos que eu fiquei muito dolorida de um dia para o outro, muito dolorida. Também eu não alonguei muito e tal, ok, né? Mas aí me deu aquela frustração, aí no outro dia eu já não quis fazer de novo, entende? E o teu treino, eu achei um treino agradável, suave, sabe? Bem dentro da minha pegada, do meu ritmo. E então eu acho que isso é uma coisa legal de falar para os pais e para as mães que às vezes desistem de fazer alguma coisa que estão vendo aí na internet que tá muito pesado, muito puxado para eles, né? tá. Ó, minha filha entrou, tá vendo? Ela já tá aí. Viu? A, Ó, a legal. Bruna tá aí com a gente. É, é muito interessante, assim, a gente sempre se perceber. Esse é o primeiro passo, né? Existe uma passagem do filtro solar, eu não sei se você já estou com o Pedro Bial, que ele fala exatamente isso. Você não está gordo, você não está velho, você está do jeito que você tem que estar. E o iniciar é o começo de tudo. É, Eu não vou nunca aqui falar para um maratonista começar a pedalar, porque a especificidade de treinamento dele, o principal tem que ser corrida, né? certo. Só que a gente esquece que a atividade física é tudo. Eu posso mudar um hábito diário e eu estou fazendo atividade física. Vou te dar um exemplo. Eu posso chegar na minha casa, moro no quinto andar. Hoje, ao invés de ir de elevador, eu vou de escada. Eu já mudei um hábito naquele dia em que eu já tive um gasto calórico maior do que eu teria se eu tivesse ido de elevador. Certo. Tem que começar a perceber, porque o nosso dia a dia, a vida moderna, ela facilitou demais e está nos colocando como uma forma sedentária de viver. Né? Você tem controle remoto, você não levanta mais a bunda da cadeira para trocar o canal, você tem tudo muito à mão, né? Então aí Vai de carro. você só se desloca com o automóvel. Ah, mas eu ando a pé. E aí vai de novo, a gente vai entrar na parte fisiológica, na parte técnica, que não é esse nosso objetivo, né? Às vezes você está treinando errado. Né? Muita gente fala, eu não estou tendo resultado. Pode ser que você está treinando errado. Existem treinos hoje, comprovadamente, de 12 minutos, que te trazem efeitos ao longo do dia e até no outro dia. Fisiologicamente já está comprovado que o que torna um treino bom não é o tempo, e sim a forma do treino. Eu estou fazendo uma variação enorme entre tempo de execução, entre forma de atividade, entre fazer rápido, fazer devagar. Então você pode criar. E o que entretém mais as pessoas, que eu não estou vendo. Eu tenho pessoas grávidas, eu tenho senhores, eu tenho atleta, eu tenho tudo, tudo. Tem criança. Então eu peço sempre para que a pessoa se adapte àquilo que eu estou falando. Eu Certo. faço algumas intensidades, porque tem outra coisa, Kátia, ninguém inventa a roda. Eu não É, posso, não existe coisa mais absurda que eu falar, não, eu vou começar a dar uma atividade com X. Eu posso deixar as pessoas um pouco mais à vontade quando elas começam a ter consciência. E elas uhum. entender que o exercício pode trazer para ela, a atividade física, os benefícios, né? Então, pode ajudar ela na terapia, porque pode disparar um montão de coisa, né? Então, até onde eu posso ir como coaching esportivo de um atleta individual? Então, de repente, eu tô lá na esteira e a pessoa começa a me falar dentro do diálogo muitas coisas que ela não fala para o terapeuta dela. É Porque, verdade. porque o batimento cardíaco, a alteração
do fluxo sanguíneo deixa as ideias mais claras. Nossa, tem esse lado, por isso que eu sempre conversei tanto com os meus personagens. Por isso que eu fui procurar lado terapêutico. Hoje eu falo que eu tenho que conhecer um pouco de terapia. Eu vou até onde eu posso ir, né? Encaminho sempre os meus alunos para, quando precisa, para terapia adequada, né? Se você olhar o Tony Robbins hoje, que é um dos grandes treinadores, se você olhar os bastidores, antes de ele entrar para a atividade, ele faz duas coisas. Ele fica no mini tramping pulando por 15 minutos, ele entra acelerado. E o que ele faz com o público dele? Não sei se você já reparou. Ele acelera o público também. E o que acontece com isso? Fica todo mundo mais ativo, mais... Quando eu estou, que eu falei para você, quando eu abro, quando eu aumento minha circulação sanguínea, eu abro meus vasos, eu fico mais receptivo porque eu vou receber. Então ele cria um clima que a gente aí conhece na PNL, e não vou entrar nesse caso, que é o rapport. Ele está em alta sintonia e quem está lá para fazer também está. Então, ele pode falar qualquer ali naquele começo, qualquer coisa, ele vai trazer o público para ele. E vai conseguir isso que ele quer. Então, eu falo que para a criança, se o hábito da atividade física se instala cedo, ele dificilmente vai se perder. Então, se eu colocar para o meu filho, meus filhos não são atletas, não tenho filhos atletas, mas eles estão vendo esse movimento que eu faço, né? E também é cedo, é um pouquinho cedo ainda para os teus filhos, né? Mas ok, já com essa, digamos assim, com essa vantagem de eles terem o teu exemplo, provavelmente eles vão ter gosto, né, na atividade física. Quer ver? É fácil. Quer ver? Vou dar um exemplo. Provavelmente algum prato, alguma comida que você gosta, você vai ter um dos seus filhos que também vai gostar desse prato, dessa comida. Certo. Você botou ele para comer junto. Fato. Coloca ele para fazer atividade junto. Então, no seu ritmo, faça o seu movimento. Outra coisa que é muito importante, a criança precisa experimentar. Exato. Eu fui professor de futebol há muito tempo e eu falava isso para as mães. Não coloque seu filho no futebol, porque o futebol é o principal esporte aqui no Brasil. Coloque no futebol porque a questão da sociabilização é importante. Claro. Aniversário é futebol, tinha isso. Mas deixa ele experimentar o basquete, a natação, né? Porque a gente já conversou antes. Por que você foi fazer natação? Porque tinha um problema asmático. Então, eu tenho um problema de bronquite, seja o que for, a gente vai procurar atividade física. Enquanto a atividade física ela tem que ser preventiva. Não, eu estou doente, aí eu vou procurar alguma coisa, né? Então, quando a gente começar a pensar lá como os orientais pensam, primeiro, por que atividade física de manhã? Que eu acabei de falar, clareia nossas ideias, a gente passa, você testemunhou aí, meu dia foi muito melhor. É que você pode até estar um pouquinho mais cansada ao final do dia, mas isso também vai melhorar seu sono, né? Dá para dormir mais cedo, vai aumentar a sua disposição. Normalmente, tem uma pesquisa, quem deixa para fazer atividade física no fim do dia acaba se boicotando, porque durante o dia acontece alguma coisa. Então, é missão cumprida. Por que você está dando aula às 7h30? Porque, como a gente está fazendo em parceria com o Tadashi faz a meditação dele às 6, cabe em torno de 20 para 7. É o tempo de você comer alguma coisinha e se preparar para a aula. Então, tem um porquê. Né? Tudo tem um porquê, não está jogado. Certo. Sabe que, Valtinho, eu tenho os meus filhos agora, a Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 21 e a Laurinha tem 18. Quando eles eram pequenininhos, eu era separada, né? Sou divorciada, então assim, era uma folha de pagamento lá em casa, é babá, é empregada, e eu sempre trabalhei fora, sempre. Então assim, eu gosto muito de falar na realidade, sabe, da vida de uma mãe, de um...
que precisa ir no supermercado, que precisa deixar bilhete para empregada fazer um almoço, entende? Então, assim, faz brócolis, faz um suco de fruta natural, não põe tanto açúcar, aí liga de meio-dia, quem é que não comeu? Quem é que comeu? Mãe, eu comi, mãe, não comi, sabe? Ou assim, durante o dia, almoçando junto com a criançada, e não comeu beterraba, aí vai lá um e suja o prato com a beterraba, eu comi, querendo enganar, assim, sabe? E assim era a minha vida agora. Eles são grandes, não moram mais comigo. Mas quando eles eram pequenos, eu lembro que eu fazia assim, ó. Eles ficavam em casa com as babás, eu chegava em casa com a roupa de ginástica, com a cara suada. Mãe, onde é que tu tava? A mãe tava fazendo ginástica, a mãe tava, sabe? Então eles cresceram vendo isso, sabe? No mar, eu levava eles pro mar, comprava uma pranchinha e a gente se exercitava, a gente se mexia, sabe? Depois eles começaram a crescer, aí eventualmente não tem como deixar com a babá, leva a criançada junto. Tinha um local que eu fazia atividade física, que era um clube, e tinha muito bom aqui na Petrobras, era da Associação dos Funcionários da Petrobras. Eu não era funcionária da Petrobras, mas eu era sócia desse clube. E tinha um vidro enorme para piscina. E as esteiras, tudo ali. Então eu ficava fazendo atividade física e eles na piscina, claro, com guarda-vidas, e eles já grandinhos nessa época, né? E antes de eu poder deixar eles sozinhos na piscina, eles entravam comigo e ficavam junto. Então, assim, é perigoso, tem os equipamentos, aí tem que conversar bastante. Olha, tu pode ficar até nesse espaço, não passa pra cá. Quem quer dá um jeito, né? Quem não quer dá uma desculpa. Eu levava eles para fazer capoeira comigo. E aí eles faziam daquele jeitinho deles. Eu levei minhas duas filhas para fazer boxe comigo, porque chegou uma hora que eu pensei, essas gurias estão precisando fazer uma atividade física. O que vocês gostariam de fazer? A gente foi visitar Muay Thai, a gente foi visitar várias artes marciais, várias academias, e aí decidimos fazer boxe. Nossa, pensa que delícia, nós três, o Bruno, meu filho, não fazia junto com a gente. A gente fazia boxe, nós três. E aí depois eu não consegui por causa dos horários, a faculdade, a escola, encaixar os horários. Mas assim, tinha uma época que eu chamava uma personal na minha casa para fazer aula de jump, porque os filhos eu não tinha como fazer, com os três. Então eu comprei a caminha elástica, uma para mim e uma para a professora, que um personal estava fechando uma academia e meio que vendendo super barato, sabe? Já usado, mas não. Comprei, eu acho que, sei lá, R$ 60 cada caminha elástica. Vinha a minha prof e a criançada em volta. Então, assim, eles foram crescendo, tendo essa visão de que eu estava sempre envolvida com atividade física. Agora os três fazem atividade física, lógico, né? É muito Mas legal, isso assim, exemplo, né? É o que a gente estava falando, seguir pelo exemplo. A Patrícia está perguntando em relação exercício com as crianças agora na quarentena. Eu acho que é o grande problema dos grandes de todo mundo que tem filho e está com os filhos em casa, né? E agora? O meu pequeno de 3 anos e meio, ele tá, sim, é desesperador vê-lo quanta energia que ele tá querendo colocar para fora. Eu dei lá no início um exemplo que coisas que eu estou fazendo, né? Brincar eu sei que o espaço é reduzido, mas conforme o seu espaço, conforme a sua probabilidade, criar atividades em que elas, dentro dessa atividade, tem o rolar, o caminhar, se colocar uma corda no chão e falar para o seu filho, anda em cima sem cair, já é um estímulo, né? Então, eu tenho os tapetes onde dou aula, sei lá, e daqui ali pulando, a criatividade vai ter que existir, né? Então, muita gente perguntando, existem movimentos específicos para dar para a criança? Não, existe movimento. Né? A psicomotricidade fala muito disso. Ele precisa experimentar, pular, rolar, ir para um lado, ir para a direita, ir para a esquerda, usar a criatividade. Não tem como, e tem que estar junto. Outra coisa que é importante, não adianta chegar lá e falar assim, pôr a cordinha e ligar o Netflix. E ficar. Porque não vai, o filho vai ser do seu lado. É o fazer junto. Lembra que a gente falou do exemplo, né? Exato.
falar, eles vão querer sua presença, né? Então aproveita agora, né? Eu tô vendo um montão de coisa. Tem gente pintando a casa, tem gente colocando um espaço de varanda mínimo, tirando tudo da varanda, colocando sabão, protegendo as paredes com colchonete e brincando de escorregar, que nem a gente. Eu fiz isso muito no quintal da minha tia maior. Mas em espaço reduzido, vai escorregar um pouquinho só, mas ele vai escorregar, ele vai experimentar. Meia hora, uma hora que você faça isso, já fez atividade, né? Não é atividade física específica como nós colocamos, né? É, a Patrícia está falando colocar uma corda na garagem para jogar vôlei, é isso, né? Você tem cada qual com a sua possibilidade. Com a possibilidade de dentro de casa. Então, você fala, o benefício disso, Valtinho, o benefício de fazer atividade física, de aumentar o batimento cardíaco para a produção dos hormônios, serotonina, endorfina, ocitocina. Fala mais sobre isso, que tu deve saber, deve ser craque nisso. Isso aí dá um up para a pessoa, né? Poder encarar todos os problemas, porque as crianças não têm que saber que o mundo está em crise. Eles têm que saber no sentido assim, estamos vivendo uma pandemia, uma situação em que o mundo está vivendo um colapso de saúde, tem um vírus aí, e a gente precisa ficar em casa. É importante a gente abrir, ter clareza de ideias com os filhos, mas não a ponto de falar que muitas empresas estão fechando. Isso não vem ao caso, né? Então, assim, a produção desses hormônios, tanto para os pais quanto para os filhos, é importante para ter uma alegria, né? Uma harmonia dentro do lar e não ficar com uma tensão, né? A gente tem que entender o seguinte, né? A gente está falando em crianças e a gente está falando aí de 0 a até hoje em dia 18 anos. Vamos pensar assim. Para cada faixa etária a gente vai ter que ter um tipo de diálogo, né? Exato. Mas sendo positivo e mostrando que também pode ser importante o que nós estamos passando, né? Essa olhar para dentro e o porquê nós chegamos a essa situação, ou para que fica melhor, né? Para que chegamos a essa situação, né? Certo. Por que o mundo está passando por isso, né? Para criar nas crianças uma conscientização, porque nós fizemos muitas besteiras, né? Exato. Não é fácil, né? O que você falou do brócolis, da beterraba, é lindo. Na teoria, tudo funciona muito que bem, né? Agora, na prática, tem dia que o Chico, você olha lá e fala para ele, come brócolis, você não quer? Fala, então tá, vai lá, faz um miojo. É horrível. Exatamente. Pode até doer. E eu falo, o Tadashi usa uma frase que é muito legal e que eu gosto muito, que nossos pais são os grandes culpados que não têm culpa. Qual pai quer ver o mal do filho? Qual pai quer que o filho se alimente mal? Nenhum pai. Mas qual pai aqui quer que tire a primeira pedra que nunca levou o filho no McDonald's, sabendo a droga que é? Né? Mas... E eu penso assim, como eu comecei a fazer meditação tem uns 2 anos, assim, comecei aos pouquinhos, porque eu não sabia, não fazia ideia, mas eu ia tentar saber e tal. E comecei respirando fundo, respira fundo, entendeu? Porque eu sempre falava para os meus filhos, mãe, tô com uma dor de cabeça, filha, respira fundo. Eu falava, né? Eu fiz um curso DL, que é Desenvolvimento de Liderança, no ano de 2007. Legal. E lá, nossa, esse curso é muito legal, assim, trabalha muito PNL também, né? Depois eu fiz outros cursos de desenvolvimento pessoal que trabalham muito todo esse contexto, né? De corpo e alma, mente, tudo. E impressionante, assim, em muitos vídeos eu falo para o pai, para a mãe, chamar o filho para meditar, chamar o filho para sentar junto. Filho, vamos experimentar uma coisa diferente aqui. Tem uma maluca lá falando que é legal meditar, que dá um barato na gente, porque eu falo assim, que a meditação me ajudou a contar até 10 antes de reagir, sabe? A meditação me ajudou a parar e olhar e sair um pouco da situação e olhar com calma, de uma maneira mais imparcial a situação que eu vou ter que me posicionar, digamos assim, entende? Na hora de uma discussão com o filho, na hora de ter que tomar uma atitude séria, na hora de ter que tomar uma atitude de desligar a TV,
desligar o Jornal Nacional e ligar a meditação do Tadashi, sabe? E tem que tomar essa atitude, entende? Então, assim, eu me peguei num momento aqui em casa, é só eu e a minha mãe de noite, e eu achando que ela queria ver Jornal Nacional, que ela queria ver as novelas, porque ela tá com 84 anos, então é uma coisa de estímulo. Eu botei isso na minha cabeça, mas a minha casa, no caso, o que eu decidi tá ótimo para ela. Então, assim é da mesma forma para os filhos. Então, assim, cada lar é o seu universo, Sim. né? E nesse universo, a vibração que existe, o pai e a mãe é que decidem qual é a vibração que vai existir nesse lar, sabe? Se o pai e a mãe, que são os líderes, são os comandantes dos filhos, são os professores dos filhos, não tomarem uma atitude para melhorar uma situação que não tá legal, não é os filhos que vão dizer, pai e mãe, olha só, vamos meditar, senta aqui, que eu, filho, vou te chamar para meditar para te ficar mais alto astral. Então, não é o pai e a mãe que tem que reagir dessa maneira, né? Então, eu até fiz um vídeo falando sobre isso, assim, a gente precisa ter uma reação diferente para ter um resultado diferente. E se até hoje a gente não está tendo um resultado legal, os filhos em casa, e os pais não aguentando os filhos que têm, então são esses filhos que tu mandas para a escola, para os professores aguentar, né? Que filhos que a gente quer deixar para o mundo, né? O que a gente conversa com esses filhos? E aí a gente começa a perceber que os pais acabam cedendo para não criar conflitos. E aí quem tem um pouquinho de conhecimento de constelação familiar, os papéis começam a se inverter, né? Os filhos a se colocar no papel dos seus pais e colocam e aí isso vira uma miscelânea que a hierarquia, né? Exatamente. Então, e é se colocar. Às vezes dói, né? Às vezes. Agora, o educar, ele dá trabalho, né? Eu falo que o educar toma tempo, toma atenção, toma diálogo, toma compreensão, toma hora de arrependimento de decisões, né? Então, ele o papel, é o seu papel. Eu te falei no início, né, Valtinho? Porque antes da gente falar de brincadeiras, de ideias com os filhos, a gente precisa ajudar os pais a mudarem a mentalidade dos próprios pais, né? Porque essa hierarquia precisa ficar muito clara dentro de casa, né? Eu sou o teu pai, eu sou a tua mãe. Quem manda aqui sou eu. E eu te respeito, meu filho. Eu te vejo. Né? Na constelação familiar a gente fala muito assim, eu te enxergo, eu te vejo, mas isso não te dá o direito de se achar, digamos aqui, superior ao pai e à mãe. Então, assim, eu vou conduzir a educação para ti se tornar uma pessoa legal, eu vou mostrar que com os princípios de conduta, eu vou te ensinar o que é certo e errado. Então, assim, tu é uma criança, o papai e a mamãe é um adulto, e assim, a gente vai precisar ficar preso dentro de casa por um bom tempo ainda, e a mãe e o pai sabem que fazer ginástica, fazer exercício, fazer polichinelo, vai dar um resultado legal para o pai, para a mãe, para ti, para os manos, então a gente vai fazer, tu topa? Então, chegar e conversar, sabe? Senta aqui do meu lado, vamos meditar. Meditar é uma coisa que se concentra, pensa numa coisa só, fecha os olhos, respira fundo, o cérebro fica mais oxigenado. Poxa vida, eu não preciso ser o Tadashi para falar isso para um filho, né? Então, assim, eu posso ser uma mãe comum, um pai comum, que tem todos os problemas, né, de ter que botar dinheiro para dentro de casa, de ter que trabalhar e fazer tudo ao mesmo tempo, enfim, mas também falar para o filho que é importante fazer uma ginástica, uma academia, uma atividade física, meditar, tomar água, se alimentar legal, tudo isso é importante, né? E de novo a gente cai lá no início da nossa conversa, da nossa live, né? Se eu falar, filho, come brócolis, e aí eu ponho no prato dele o brócolis e eu tô comendo
uma coisa não tão saudável, tá? Não vou nem falar o quê. É É, difícil. Se eu vou falar, faça atividade física, e se eu não faço, tem uma certa idade que você passa a ser modelo. Pai e mãe são modelos, né? são Então, os heróis. se eu não faço, como é que eu posso recomendar? E aí passa na cabecinha deles, né? Pô, meu pai tá falando para eu fazer atividade, mas ele não faz. Como também tem o contrário, né? Tem pessoas, tem adolescentes, crianças que gostam da atividade porque já sentiram prazer. E não É, é prazer do corpo só. Aí hum, vem outras coisas, que é a sociabilização, é pertencer exato. ao grupo, né? Então é sentir-se pertencente a um grupo, seja Grupo, no uma voleibol. tribo, Exatamente. competitividade. Uhum. Isso tudo faz muita diferença. E se eu pudesse, e é o que eu falo para adolescentes, é assim, o esporte, a atividade física, ela vai estar para sempre na sua vida. Primeiro como atividade social, depois você vai entrar numa faculdade, e na faculdade provavelmente vai ter um esporte lá que você pode participar, seja ele qual for, grupo de academia, grupo do clube, cada um tem a sua vida, né? O meio social, ele é muito diverso, é muito diversificado, né? Então, cada um que habita um universo, a atividade física, ela tá colocada como tá colocado as suas crenças, os seus valores que você colocou para o seu filho, né? E Exato. eu falo que o exemplo, eu acho que a- é o maior aprendizado, eles vão estar olhando, né, para você o que você está fazendo. Então, cuidado com o que você fala, com o que você come, com o que você faz. Exato. E precisa existir uma congruência aí, né? Precisa existir uma congruência dos pais em relação ao que eles esperam que um filho seja também, né? Exato. Porque o pessoal está reclamando, não aguento mais meus filhos, mas o que você passa para esse filho? Né? Você, Kátia, meu filho é muito birrento, como é que eu resolvo? O birra é uma demonstração de que alguma coisa não está legal com esse filho e ele não consegue achar palavras para falar, certo? Uhum. Então ele faz birra, ele está reagindo para chamar atenção. E esse pai, será que faz birra também? Qual seria uma birra de um adulto? Talvez mau humor, talvez a birra de um adulto pode ser reclamar de tudo. Aquele adulto que só reclama, passa o dia reclamando, assistindo notícia o tempo inteiro, né? Na TV, notícia da pandemia, do Covid. E, Então, é Kátia, mesmo. é, o diálogo é muito importante, né? Porque eu não sou perfeito, eu tenho muitos defeitos, eu passo isso e às vezes eles sugam, eles são esponjas. E estamos passando por isso, 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 eu tô assim, assim, assado. Não tem a ver com você, é meu. E aí vai muito de como a criança recebe isso, qual o significado que ela vai dar para isso que ela recebeu. Às vezes você tem um diálogo, quer ser o melhor possível e ela recebe de uma maneira e cria-se coisas que eu costumo falar e falei isso para você hoje. A gente quer tolir os nossos filhos de todas as frustrações do mundo. Mas será É, que é isso? Será que é não, muito se frustrar? Saber que a vida é assim, né? A gente não vai receber só assim, a gente não vai receber só você é muito legal, a gente vai receber coisas negativas. Então, precisa aprender a lidar com as frustrações, né? Que isso pode ser tema de outras lives também. Né? exato, o feedback é importante, né? O feedback ele dá oportunidade para a pessoa crescer, né? Não Aham. é que a mãe reclama de mim, o pai reclama de mim. Tem que falar com educação, tem que falar com carinho, né? E eu acho que quando um pai e uma mãe chamam um filho com carinho, filho, vamos fazer uma ginástica, vamos fazer tal coisa. No início, talvez ninguém venha, mas depois faz tu sozinho, ali na frente do espelho com uma música, pulando polichinelo, sei lá o que, inventando, seguindo a live do Valtinho, daqui a pouco eles estão em volta fazendo. Um exemplo, não precisa. Esse TikTok, que é febre entre os adolescentes, é uma maneira de movimentar o corpo. É, É uma maneira de estar colocando o corpo em movimento. Então, de novo, a criatividade, às vezes faz o TikTok com seu filho, né? Faz exato. música, né? Entra Entra no no mundo dele. universo do filho. Não é só trazer ele para o seu mundo, entra no mundo dele também. Entra no universo dele, porque aí vai dar mais resultado, com certeza.
É mais fácil você entrar no dele, às vezes, do que ele entrar no seu. Com certeza. E aí tu cria uma sintonia, um rapport com o filho e ele vai começar a te admirar até para escutar os conselhos para a vida, né? Mas no início começa com uma brincadeira, né? Legal, ó, as pessoas estão falando, ó, a Juliana dizendo que é contadora e atividade física ajuda ela, a Viviane dizendo que cuidando do corpo a gente cuida da mente, né? Que legal. E aqui tá lá a Patrícia também falando que desmistificar também a meditação. Isso é muito legal, Patrícia, porque como eu falei, eu uso a atividade física num curso de expansão de consciência como forma de meditação, inclusive. Sim. Oi, Valtinho caiu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu te chamo de novo, Valtinho. Até que a gente conseguiu. Chamei de novo aqui, caiu, não sei o que eu. Voltei. Voltou? Tudo certo. O Instagram, eu acho que eu falei alguma besteira. Cortou. Eu não sei como é que tá o nosso tempo, porque como a gente saiu e voltou. Ele né? avisa aí você, a hora que faltar 1 minuto e meio, ele começa a te avisar. Ele avisa. Tá. Então, isso tu falaste da contadora que a atividade física ajudou ela no quê? Ela fala que ajuda ela no dia a dia, né? E é muito engraçado porque, ó, ela tá dizendo de novo que agora, sem academia, comecei a fazer exercício em casa e meus filhos de 13 e 15 me acompanharam. Maravilha! Isso. Acabamos de falar, né? Pelo exemplo. É a Paty falando que uma pessoa falou que pode meditar de várias formas. Meditar tem várias. Quem tá nas meditações do Tadashi, peça para ele fazer a meditação ativa, que é linda. Coloquem pedidos. Pode até falar que eu falei. O Valtinho falou da meditação ativa. Eu quero meditação ativa. Tá, mas essa não é uma. Ah, não, é a meditação linda. Vocês vão pirar. Só que vai ter. É muito gostoso. É muito gostoso. É uma forma de meditar. E não é parado, respirando. É meditação ativa. É colocando o seu corpo, sentindo a música e colocando o seu corpo em movimento para entrar em estado meditativo. Que legal. Então, essa meditação deve ter no aplicativo Medite-se, né? Que ele tem. Não! E ele tá colocando já meditações no YouTube, ele falou. De repente, pode falar para ele colocar. Eu vou dar essa dica, mas é legal, é bom. Fala. É uma outra forma de meditar, tá? É uma outra forma de meditar. Legal. Tá falando que já vai falar hoje. Existem várias formas de a gente botar nossos filhos em atividade. Eu sei que nessa época de quarentena, é fácil falar e difícil agir. Eu falo que na teoria tudo é muito lindo. Né? Exato. A criatividade, eu acho que a gente chega a alguma conclusão. Criatividade a fazer, porque aí você vai agir pelo exemplo, né? E cuidado ao falar da atividade física para não criar uma crença negativa nos seus filhos. Eu acho que são as três grandes... Agora eu recebi aquele aviso que está faltando 1 minuto e 50 segundos. Viu? Então, eu não queria terminar essa live sem agradecer. Valtinho, a tua presença riquíssima. Vamos marcar outras lives, outros assuntos. Legal, até solicitar o pessoal da sugestão de tema para a gente estar discutindo. Né? Certo. Vamos botar na caixinha de perguntas. Tá. E, gente, é um prazer conhecer vocês que não me conheciam, né? Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. Eu ajudo pais e mães a se conectarem com seus filhos. Eu estou à disposição. E Valtinho, na área aí da atividade física, a gente está à disposição, né, Valtinho? O pessoal aí que precisar de ajuda. Perfeito. Agradeço, Kátia, o convite. Pode contar comigo. O pessoal da live... quiser, segunda, quarta e sexta tem meus treinos às 7h30 e sábado às 9h30. Amanhã tem. Às 7h30 espero vocês, tá bom? Com certeza, estaremos lá. Um beijo. Beijo grande, obrigado. Obrigada eu. Tchau, tchau.